Fala galera, tudo bem? Sou o professor, geógrafo e mestrando Fernando Torres. Estou aqui trazendo para vocês a correção de geografia do concurso dos Correios, né? Vamos trabalhar aqui o capítulo de noções de cartografia, que é o primeiro capítulo lá do edital. E nesse capítulo eu vou estar trabalhando com vocês a parte de orientação, a parte de coordenada geográfica, de escalas, legenda e curvas de níveis, né? Que é uma das representações do relevo. Estou deixando aí o gabarito, tá? Da parte de noções de cartografia. São aproximadamente, né, se eu não me engano, 24 questões, tá? Para nós trabalharmos aí. E essas questões aí vão ser muito úteis, né, para vocês trabalharem a prova dos Correios. Inclusive o nível está um pouco mais acima e nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso aí, tá? Começando aqui com a questão número 1, que é uma questão que a gente vai tratar da orientação, tá? Ele trata aqui um textinho, tá aqui, ó. Se uma viagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. Mas cuidado, todos os mapas distorcem a realidade. Todos os cartógrafos procuraram retratar o complexo mundo tridimensional em uma folha de papel, ou em uma televisão ou tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa que todos os mapas precisam contar uma mentirinha, né? Contar mentirinhas. Tá aqui, ó. Observe o planisfério acima, considerando as ressalvas presentes no texto. Nós temos um planisfério que está aqui, né? Todos nós sabemos que normalmente quando nós temos um planisfério, aqui temos aqui uma linha de 0 grau, que é a linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador é o hemisfério norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. Nós temos aqui o 0, que é o meridiano de Greenwich. À direita de Greenwich, tudo é o hemisfério leste. Tudo que está aqui é o hemisfério oeste, tá? Vejamos. Ele fala que nós temos que fazer aqui um deslocamento sequencial do ponto A para o B, do C e para o D, né? Então do A vai para o B, do B vai para o C e do C retorna para o B. Como o mapa ele está aqui, no caso, né, numa folha de papel, numa visão aí em 2 dimensões, e nós sabemos que o planeta está em 3 dimensões, seria muito comum nós pensarmos que o do ponto A aqui vai vir para o ponto B, do ponto B para o C e do C para o A, né? Mas não é bem assim não. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ponto A. Esse ponto A aqui, para cima do A é o norte, para baixo do A é o sul, a direita é leste e a esquerda é oeste. É muito mais rápido eu vim do ponto A para a direita, só que eu vou sair aqui à minha esquerda e vou chegar até o ponto B. Eu vou fazer o que a gente chama de rota do Pacífico. A rota do Pacífico aqui ela é muito mais estreita, porque esse mapa aqui, o 180 que está aqui e esse 180 que está aqui, na verdade é o mesmo meridiano, tá? Então eu vou ter que fazer um caminho do A para o B, para leste primeiro. Aí quando eu chegar no ponto B, eu vou subir para o C, norte. É muito simples. Indo para cima aqui é norte. Então se é leste, a letra B e a letra D pode ser eliminada. Então, ó, a letra A, leste, norte, né? A letra C, leste, noroeste não dá. E a letra E, leste, norte. Também poderia ser também. Eu sei que aí está oeste na apostila, tá? Mas eu estou tratando aqui como se tivesse sul. Aqui eu mudei um pouquinho. Então, do B para o C vai para norte e do C para o D. O D, pessoal, a mesma coisa. Eu estou indo para, ó, vou ter que voltar. Então eu volto para oeste, chego até no D. Então, ó, leste, norte quando eu chego no C, e do C eu faço o caminho oeste para o D. Então a resposta da questão número 1 é letra A, tá? Número 1, letra A. Vou deixar aí lá no canal Geocast 2023 esse vídeo aqui e o gabarito na descrição lá do vídeo. Aí vindo aqui para a questão 2, tá? Uma questão bem direta, uma questão que envolve mapa. Eu sei que eu falo para vocês, olha só, eu tenho uma escala aqui de 1 para
25 milhões. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma escala aqui de 1 para 25 milhões. Né? O que significa, galera? Seguinte, nós temos que entender essa escala. Eu já expliquei para vocês o seguinte: a gente vai cortar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? E eu vou dizer que para vocês que essa escala aqui, que 1 centímetro equivale 250 quilômetros. A geografia, ela acabou aí, tá? 1 centímetro equivale a 250 quilômetros. Então tá aí. O que acontece? Eu tenho um espaço aqui de Campinas a Belo Horizonte, que é 2 centímetros. Eu tenho um espaço aqui que é de Campinas até Campo Grande, que é 3,5. Ora, se 1 centímetro vale 250 km, só te multiplicar. 2 por 250, 500. 3,5 por 250, 875. Então a única resposta que nos atende com os valores de 500 e 875 quilômetros é a letra C. Eu peguei esse número, multipliquei por 250, 875. Multipliquei 2 por 250, 500. Resposta, letra C. Uma aplicação simples, tá, de resposta. Vamos prosseguir um pouquinho aí. Questão 3. Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Aí ele fala aí: Vila das Flores, frente voltada para o sol no período da manhã, fácil acesso, né? Os interessados do terreno, o leitor vai ao endereço indicado e lá chegando observa um painel com a planta a seguir, onde destacados terrenos acima não vendidos entre os números 1 e 5. Galera, olha só, vem comigo aqui. Eu tenho uma planta, todo mundo sabe que uma planta é uma representação de um espaço pequeno, né? Pode ser aí de uma vila ou uma casa, né? Um condomínio, não muito mais do que isso. E eu tenho duas coisas para nós trabalharmos aqui, tá? A primeira é o seguinte: é que eu tenho o norte que está aqui para cima, né? Então, se o norte está aqui para cima, normalmente o meu lado direito aqui é leste. Então, o sol está nessa direção aqui, leste, né? E aqui eu tenho uma escala, tá? Que cada pedacinho desse aqui da escala equivale a 10 metros. Então, eu tenho a orientação e a escala. Pois bem, ele fala aqui para mim o seguinte: ele quer um terreno medindo, tá aqui, ó, 200 metros quadrados, tá? E com o sol no período da manhã, a parte da frente aqui, ó, fala aqui, né? A parte da frente com sol no período da manhã. O que a gente vai trabalhar aí? Seguinte, se está no período da manhã, todo mundo sabe que o sol nasce aonde? A leste. A frente, então, tem que ser no período da manhã. Então, olha só, a frente está aqui do 5, a frente está aqui no 2 e a frente está aqui no 4. Vejamos o seguinte, né? A frente do 3 aqui e a frente do 1, que é a frente da rua, não está voltada para o sol. No caso aqui estaria a parte traseira da casa, né? Os fundos da casa voltada para o sol. Então, se acontece isso, eu já vou poder eliminar a número 1 e a número 3. Essas já não me servem mais. O que acontece? Eu preciso agora saber o tamanho, tá? O tamanho. O que acontece? Agora a gente tem que dialogar com a escala. A parte da orientação já foi feita. Então eu peguei uma reguinha aqui. Olha só, eu peguei essa distância aqui, né? Essa distância aqui fala que tem 20 metros e eu trouxe ela para cá. Então ela aqui bate 20 metros. Peguei a mesma distância aqui, né? Aproximadamente 1 centímetro, e trouxe ela para cá também. Então vejamos o seguinte: o
A questão número 5 aqui, ou a casa número 5, terreno número 5, eu tenho 20 por 20. E 20 por 20 são 400 metros quadrados. Como o 5 e o 2 têm o mesmo tamanho, já sei que não é ele. A resposta aqui é a letra D, tá? E por que é a letra D? Ó, de novo, vou pegar esse espaço aqui e vou trabalhar para cá. Então eu sei que aqui eu tenho 20, né, equivale a 20 metros. E eu sei que essa pequena altura que está aqui é metade disso aqui, ó. Dá basicamente meio centímetro. Então 20 vezes 10. 20 vezes 10, os 200 metros quadrados. Tá aí a resposta, tá, da questão número 3, que é uma questão que envolve orientação e envolve escalas. A questão número 4 é uma questão de curvas de nível. Eu já ensinei para vocês que quanto mais, né, vou botar aqui para vocês, ó, quanto mais próxima estão as curvas de nível, mais inclinada é a curva, e quanto mais separadas são as curvas de nível, mais afastadas elas estão, mais plano é o lugar, tá? Então nós temos aí o mapa 1, o mapa 2 e o mapa número 3, tá? Então o que acontece? E ele me dá XYZ. No mapa número 2, melhor, no mapa número 1, tá? Que tá aqui, mapa número 1. Esse mapa número 1, ele equivale ao perfil Y. Vamos ver o porquê. Olha aqui, 400, 300, 200 e 100. Ok? Tá aqui o perfil. 400, 300, 200 e 100. Fui diminuindo. 400, 300, 200 e 100. Esse aqui é o 2. 500, 400 e 300. Né? Que eu posso fazer até fazer de novo aqui, ó. 300 para 400, porque aqui cai bastante. E 300 para cá. Então, ó, esse aqui, o 2, é o X. O 1 tá aqui no Y. E daqui é o Z. Resposta, letra B de bola. Tá? Lembrando o seguinte: quanto mais juntas, né, eu tenho aqui mais inclinado. Quanto mais separadas, mais plano. Perfeito? Então vocês podem enxergar o seguinte, que ó, olha aqui como é que está bem separada aqui e olha como é que está bem separada aqui. Ok? Então, mais planos. Olha essa aqui, gente. Olha esse pedaço aqui. Olha como é que isso aqui está bem separado aqui. Ok? Então a resposta aí fica sendo a letra B de bola. Na questão número 5, também é outra questão de curva de nível, tá? Se vocês notarem bem, aqui eu tenho curvas de nível mais separadas e para cá eu tenho curvas de níveis mais juntas, né? Então ele pergunta o seguinte, ó, considerando-se as características topográficas na análise da figura a seguir, podemos afirmar que... Aí aqui ele vai me dar o que ele está pedindo. No setor A, a amplitude e a declividade são muito baixas, tá? O que ele fala de amplitude? Como aqui as curvas de nível são mais separadas, as áreas aqui são bem planas. Eu não tenho uma amplitude de altitude, tá? Eu tenho uma área bem plana aqui. Então está fora a resposta. No setor B, a declividade e a amplitude são muito elevadas, contribuindo para uma menor torrencialidade de rios. Realmente, aqui a torrencialidade, melhor, a declividade e a amplitude são muito elevadas, né? Eu tenho curvas de níveis mais juntas, então essa área aqui é uma área mais montanhosa. Mas a torrencialidade dos rios são maiores.
Aqui, os rios, eles tendem a ser, tá, aqueles rios meandrantes, aqueles rios que fazem tipo um caracol, um zigue-zague, porque a energia é menor. É um rio típico de planície aqui. E aqui já é um rio de planalto, um rio de corredeiras, cachoeiras, uma força, né, uma energia muito maior. Então a letra B está fora. O C. No setor A apresenta menor declividade, sendo mais favorável à mecanização da agricultura. O C está correto, aqui a declividade é menor. Então a resposta aqui é letra C. Tá, já, logo de cara já é letra C. Letra D. Ambos os setores oferecem atrativos semelhantes à mecanização da agricultura. Não. As variações de amplitude e declividade são pouco significativas. Não. Esse lado aqui eu tenho menor declividade, eu tenho um relevo mais plano, mais suave. Enquanto nesses quadrantes aqui, o meu relevo é mais montanhoso, mais montanhoso, mais acidentado, com maiores declividades. Então está errada também. A resposta aqui, portanto, é letra C. Seis. A seta em preto sobre o recorte da carta náutica nas proximidades da Barra de Paranaguá indica o trajeto a ser feito pela embarcação que sai da Baía de Paranaguá, considerando a escala da carta e a orientação tomada. Assinale a que corresponde à situação observada. Vamos lá, meu povo, eu tenho aí uma carta náutica, né? Primeira coisa que a gente vai tirar é o seguinte, tá? Como eu tenho uma carta náutica e essa carta não está falando nada pra gente aí, tá? Por convenção, eu vou colocar o norte para cima. Então tá aqui o norte. Tá, o norte está aqui para cima. Então eu vou vir aqui e vou fazer a rosa dos ventos, ó. Norte, sul, leste, oeste. Então a primeira coisa que eu vou me atentar é o seguinte: o rumo dessa carta náutica não é nem o leste e nem o sudeste, é o sudoeste. Então logo de cara o rumo já tá, eu já achei o rumo, tá? Então se eu achei o rumo, eu posso eliminar a letra C de casa e a letra D. C e D eu posso eliminar. Outra coisa que eu vou observar, ela tem uma escala aqui embaixo, e essa escala aqui tem, no caso aí, 5 zeros. Eu vou cortar 5 zeros. Então 1 para 100 mil, o que significa? Que 1 centímetro equivale, né, no caso aqui, a 1 quilômetro. Como eu tenho uma variação do A para o B de 15 centímetros, a minha variação aqui me deu 15 o quê? 15 quilômetros. Então eu vou procurar na resposta aqui o seguinte: a distância percorrida. Eu falei para vocês que poderiam ser a A, a B ou a letra E por enquanto. E a letra é A, B e letra E. Só que a letra A fala de distância percorrida de 15 quilômetros. A letra B fala também uma distância percorrida de 15 quilômetros. E a letra D fala de... no caso, a letra E fala de 7,5 quilômetros. Então a letra E já pode ser eliminada. Ou é letra A ou é letra B de bola. Como eu estou indo mais para leste, no caso, mais para no caso aqui, né? Como eu estou indo para cá, né? Eu estou indo um pouco mais para leste. A resposta aqui acaba sendo a letra B de bola. B de bola. Eu vou um pouco mais para leste e um pouco mais para sul. Então a latitude para sul ela aumenta e para o leste ela também vai aumentar um pouco mais. Então a resposta aí é a letra B.
A questão número 7 é outra questão de curva de nível, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, ele fala, tem aqui o pão de açúcar, vocês sabem que aqui, ó, a bolinha equivale aos topos, eu tenho um topo de 350 metros de altitude, eu tenho aqui o Morro da Urca, que é um topo de 200, né? Essa encosta aqui, ela tende a ser mais íngreme, porque as curvas estão mais juntas. No meio eu tenho um vale, né? E eu tenho aqui linhas mais separadas um pouquinho, né? Que é um pouquinho mais mais plano, né? Um pouquinho mais plano. E aqui volta o Morro do Cara de Cão. Aí ele fala o seguinte, ó, número 1. As linhas traçadas no mapa são isoipsas, tá? Para quem não sabe, isoipsas também são chamadas de curvas de nível. Iso significa igual, né? Então, igual ipsometria, isópsias, né? Sendo que quanto mais próximas estiverem, mais abrupto ao relevo, ou seja, mais inclinada ao relevo. Então, a número 1 é correta, né? Nós podemos aí já fazer a número 1. A número 1 é correta. A 2. Trata-se de um conjunto de isoetas, onde as menores altitudes correspondem ao nível do mar. A questão é que isoeta não é isoipsas. Isoeta tem a ver com a temperatura. Então é falso. A 2 é falsa. 3. São duas elevações que representam a direção norte-sul, sendo que o Morro da Urca possui as altitudes mais baixas. É falso, porque o Morro Cara de Cão tem altitude mais baixa, de 50 metros. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui o Pão de Açúcar 350, 250 da Urca, e aqui, ó, o Morro Cara de Cão 50 metros. Então é falso. E a 4, entre as duas elevações existentes na direção leste-oeste, encontra-se uma depressão relativa. Ora, aqui é mais alto, aqui também é mais alto. E esse meio aqui, entre os dois, é mais baixo. Isso aqui é um vale, né? Isso aqui, a representação disso aqui seria mais ou menos assim, ó. Em curva de nível. Então, nesse meio aqui, eu tenho uma espécie de depressão. Então, a 1 e a 4 está correta. Resposta, letra C. A 9 fala o seguinte, ó. A cartografia utiliza mapas de diferentes escalas, considerando que o mapa A tem uma escala de 1 para 5.000 e o mapa B tem uma escala de 1 para 15.000, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu tenho aqui um mapa de 1 para, que ele vai falar aqui de 1 para 5.000, e eu tenho um mapa, né, B com a escala de 1 para 15.000. O que diz aqui, né? No mapa, o que vamos trabalhar aqui? O mapa A, 1 centímetro vale 50 metros. E no mapa B, 1 centímetro, vou cortar 2 zeros aqui, vale 150 metros. Mapa A, 1 para 50 metros. Mapa B, 1 para 150 metros. Ele fala o seguinte, ó. O mapa A, 2 centímetros correspondem a 10.000 metros na superfície terrestre. É falso. 2 centímetros corresponderiam a 100 metros. Então tá fora. No mapa B, 1 centímetro corresponde a 1.500 metros. Também está errado. 1 centímetro vai corresponder aqui, no caso, a apenas 150 metros. O mapa, a letra C. O nível de detalhe do mapa A é 3 vezes superior ao mapa B. Vamos lá. O mapa A, cada 1 centímetro é colocado em 50 metros. No mapa B, o mesmo centímetro tem que caber em 150 metros. Quer dizer, no caso, 150 metros vai caber em 1 centímetro. Então aqui eu tenho que diminuir 3 vezes para ser colocado aqui. Então a resposta aqui é letra C. Tá? A resposta aqui, ó, letra C de casa. A letra D fala o seguinte, ele fala que o mapa B tem 3 vezes detalhe superior ao A. No caso aqui é o contrário, né? Nesse mapa aqui, o A, como o número aqui é menor do que esse,
Todo mundo sabe que número menor é uma escala grande. Uma escala grande tem mais detalhes. Então, como esse número é maior do que esse, aqui é uma escala grande com mais detalhes. Aqui é uma escala pequena com menos detalhes. E o nível de detalhe não é estabelecido na escala. Não, é sim, é estabelecido na escala sim. Todo mundo sabe disso, que a escala serve para dar proporção, né, ao mapa, né, é um fator também de redução. E quanto menos reduz, que é no caso de A, eu tenho mais detalhes do que em relação a B. Resposta letra C. A questão 10 tem uma figura, ele fala do que é um mapa da Itália. De novo, uma questão de escala, né? Eu já tenho uma escala aqui, ó, tá? Que é de 1 para 12 milhões. Sempre ensino vocês a fazerem isso, entenderem a escala. Eu tenho aqui 6 zeros, eu vou cortar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso aqui, eu tenho 1 centímetro igual a 120 quilômetros. A distância no mapa do ponto A ao ponto B são de 6 centímetros. Simples. Se 1 vale 120, né, no caso aqui, 1 vai valer 120 km, né? 7, no caso 6, né? 6 vezes 120. Resposta: 720 quilômetros. Uma questão bem simples, uma questão bem tranquila de aplicação de escala. Vamos caminhando mais um pouco. Na questão número 13, ele fala que um determinado município, representado na planta abaixo, dividido em regiões de A a 1, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? E nós precisamos localizar aí as altitudes e tal para decidir as obras que nós vamos fazer. Então, a obra 1 seria, no caso, um parque industrial. Então, vamos fazer uma indústria. E no 2, uma torre de transmissão e recepção. Lembrando para vocês que fazer uma torre de energia, o ideal é que sejam lugares mais altos, tá? Então, logo de cara, o 2 é um lugar mais alto. E para um parque industrial, nós vamos escolher um lugar plano, né? Um lugar mais baixo para fazer uma indústria, até para facilitar a construção de prédios, o deslocamento e tal. E ele pergunta para mim quais são os melhores lugares respectivamente. Aqui eu tenho uma curva de nível, né? A curva de nível ela não é colocada em lugar nenhum, não fala altitude, mas todo mundo sabe que onde eu tenho essa bolinha aqui, ele é o ponto mais alto do relevo, tá? A bolinha é o cume, né? Você tem lá, né, a curva de nível, tem toda a sua representação, tá? Então a parte mais alta ela é o cume. O que acontece? Onde que seria melhor colocar a torre e a parte mais baixa? Essa parte que tem mais curva de nível é mais alta, a parte que não tem é mais baixa. Então nós teríamos o melhor lugar para colocar aqui entre o ponto E e o ponto 1. E no caso I, né? O I e o E, no caso aí, é minha letra C, tá? Seria o melhor ponto para nós colocarmos tanto aqui, né, a torre de transmissão, que seria no caso o ponto E, que é o segundo, e o 1, que seria a indústria, a parte mais baixa aqui. Essa parte até que está um pouquinho mais longe, né, do rio. Aqui, ó, fala aqui do rio, a legenda, né? Então tudo isso aqui, gente, ó, são rios, tá? Olha aqui, o rio vai descendo aqui, ó, ele vem para aqui, passa, tá? Então essa região aqui seria a região mais baixa, tá? Então para a indústria o melhor seria aqui, e para a torre essa altitude aqui seria a melhor. Então letra C. Doze. Considere as afirmações a seguir que tratam sobre questões de localização e representação cartográfica da superfície terrestre.
Vamos lá, número 1. Latitude constitui uma coordenada geográfica cujas medidas variam de 0 a 180 graus e tem como referência o meridiano de Greenwich. A resposta aí não seria latitude, seria longitude, né? A latitude, ela varia de 0 a 90 graus e tem como referência a linha do Equador e não o meridiano de Greenwich. Então a número 1 ela é falsa. A 2. As coordenadas geográficas são responsáveis pela orientação norte-sul, leste-oeste. Também é falso, tá? Também é falso, não tem aí, tá, essa orientação. O que as coordenadas geográficas fazem é dizer pra gente qual hemisfério tá, né? Qual coordenada tá, se é o norte e o leste, é o norte e o oeste, se é o sul e o leste, se é o sul e o oeste, tá? Ela não me dá uma orientação, ela até pode dar, mas não é papel das coordenadas, é papel da roda dos ventos fazer isso. 3. O nível do detalhamento em que o mapa pode representar é definido pelo valor da sua escala, verdadeiro. A questão número 12 é uma questão bem simples de cartografia. Ela fala o seguinte, ó: a latitude constitui uma coordenada geográfica cujas medidas variam de 0 a 180 e tem como referência o meridiano de Greenwich. Na verdade, a questão aí seria longitude. A longitude caberia aí, e no caso fosse latitude, varia de 0 até 90 graus. E a referência seria a linha do Equador, não o meridiano de Greenwich. Então a 1 é falsa. A 2. As coordenadas geográficas são responsáveis pela orientação norte, sul, leste, oeste. Também, né? Também nós temos a orientação aí, porque nós temos hemisfério norte e leste, hemisfério sul e leste, norte e oeste e sul e oeste. Então a 2 ela é verdadeira. 3. O nível de detalhamento em que o mapa pode representar é definido pelo valor da sua escala, verdadeiro também. Então a resposta aí é a letra B de bola. A questão número 13 é outra questão envolvendo cartografia, aplicação direta de escala, tá? Que acontece? A figura representa um palco de guerra entre a coalizão anglo-americana no Iraque. Usando a referência contida na figura e considerando a distância do centro de Bagdá ao limite do círculo fosse 5 centímetros, então olha só, daqui até aqui equivale a 5 centímetros. Qual seria a escala do mapa, né? Vamos lá. A escala do mapa é sempre 1 para x. 1 representa aqui o meu mapa e o x vai representar aqui o real. Correto? Então 1 para x. Ele fala que a distância daqui, desse ponto, do centro de Bagdá até o fechamento aqui do círculo, no caso aqui, são 160 quilômetros. E ele me dá a distância no mapa que é de 5 centímetros. O que eu faço agora aqui? Se não é escala, a escala não está em centímetro. Esse cara aqui está em centímetro, esse aqui está em centímetro, esse está em quilômetro, eu vou jogar ele para centímetro. Então vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Multiplica agora cruzado. Só multiplicar cruzado. X é igual 1, vamos lá, 16. Eu tenho aqui 6 zeros. Então, ó, 16 milhões dividido por 5. X é igual a 3 milhões e 200 mil, né? Então a escala que eu tenho aqui é, no caso aqui, a letra E, tá? A escala desse mapa é de 1 para 3 milhões e 200 mil. Tá aí a nossa resposta. Ok?
Fala galera, tô trazendo mais uma questão aí de cálculo de escala, tá, para vocês. E essa questão é uma questão extremamente capciosa, né? Você tem que ter um pouquinho de atenção. O que acontece? Sabendo que a Terra tem um raio de 6.371 km e que o globo terrestre na Terra, né, que a representa tem 25,4 centímetros de diâmetro, é correto afirmar que a escala desse globo corresponde aproximadamente a... Então, muita gente faria, né? 1 para x, né? Que é o mapa e o real. Eu pegaria aqui 6.371 e vou dividir por 25,4. Né? Aqui vocês sabem muito bem que eu vou 1, 2, 3, 4, 5, acrescentar os zeros e fazer isso. O que acontece? E aí tem um problema sério, né, para a gente trabalhar isso aí. É o seguinte: a Terra tem um raio médio de 6.371. Só que sua representação tem 25,4, tá aqui, ó, de diâmetro. Aí que vem o problema, tá? Todo mundo sabe que o diâmetro equivale a 2 vezes o meu raio, tá? Vou até botar aqui embaixo aqui, ó. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E agora, Fernando, eu vou pegar esse diâmetro aqui, né, e vou dividir ele por 2, que é mais fácil, né? 25,4 vai dar 12,7. Agora sim, raio e raio não é mais diâmetro. X é igual esse número que está aqui dividido por 12,7. O número que eu cheguei aqui foi de 50 milhões 165.354. Então, como ele quer um número aproximadamente, a resposta está aqui, ó. Letra D de dado. Essa é a minha resposta da questão. A grande interpretação dessa questão é nós trabalharmos aí, né, o diâmetro e o raio, que são unidades diferentes. É igualar os dois ali, tá? Por isso que é uma questão muito capciosa. Temos aí uma outra questão trazendo para vocês aí de curvas de nível, né? Esse tipo de questão requer aí que vocês trabalhem bastante, tá? Eu tenho aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Lembrando que o Ezinho aqui pode ser o leste, tá? Sem problemas. Aqui eu tenho uma área, né, mais inclinada, porque as curvas estão mais juntas. Aqui eu tenho uma área um pouco mais alta. Esses círculos aqui correspondem, né, às áreas mais altas. Essa encosta aqui leste, ela é mais íngreme do que a encosta oeste, tá? O que acontece? Ele quer que eu identifique aí. Ele fala, vamos lá, que o terreno íngreme está no norte e o leste, né? Então, nessa parte aqui eu tenho o nordeste, o sul aqui o leste, sudeste. Entre o norte, o sul e o oeste, aqui no caso, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste, tá? Pra vocês pegarem aí as partes aqui, ó, as quinas, né, do desenho. A resposta aí é letra A. O terreno ele é íngreme a nordeste, aqui, ó. A nordeste ele é muito mais íngreme e ele está mais aplainado entre o oeste e a leste. As curvas estão mais separadas, ok? Resposta, portanto, letra A. A questão 16, né, ele trata aí de dois mapas. Eu tenho aqui um mapa X
na escala de 1 para 1 milhão. De novo, gente, eu vou ensinar para vocês. Vamos entender o que significa 1 para 1 milhão, tá? Corta 5 zeros. 1 centímetro é igual, no caso aqui, a 10 quilômetros. E eu tenho um mapa Y, né, na qual 1 centímetro é o mapa de 1 para 3 milhões. Eu vou cortar aqui também 5 zeros. 1 centímetro é igual a 30 km. Vamos lá. Logo de cara, letra A. No mapa X, 1 centímetro corresponde a 1 quilômetro. Não é 1, é 10. Falso. Aqui, ó. 1 para 10. Tá falso. No mapa 2, 2 centímetros corresponde a 600 quilômetros. Não daria 600, daria 60, né? Tá aqui, ó. No mapa Y, né? 1 30, 2 60 km. Então, é falso também. Do C, o mapa X é menor do que o mapa Y. Gente, os números, no caso aqui, o 1 milhão é menor do que o 3 milhões. E sabe que o número é diferente, é inversamente proporcional. Então, 1 para 1 milhão é maior. Então, aqui, a letra C é falsa. O mapa Y é menor do que o mapa X. Correto. O número, apesar de ser maior aqui, é menor do que esse. Então, a resposta aí, letra D de dado. E a letra E, por que está errada? O mapa Y é 3 vezes maior do que o X. Não. O mapa X é 3 vezes maior. Aqui eu diminui muito mais o mapa do que aqui. Então esse mapa aqui é menor do que esse, não maior. Então resposta letra D. Vamos lá. Na questão 17, outro mapa de curva de nível, né? Sempre estou ensinando para vocês que a bolinha menor aqui, ó, ela tem maior altitude, aqui 700 metros, né? 650 metros, 600 metros, 550, 500, 450, 400 metros. Aqui no caso, né, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas me parece que essa bolinha aqui, né, deixa eu ver aqui, ela é mais alta aqui, tá em torno de 400 metros, né, 450 metros aqui, tá? Então o que acontece? Vamos lá, a gente tem que ir lá. Ele quer a interpretação correta. A região de maior altitude no mapa encontra-se na C1. Olha, a maior altitude que eu achei no mapa aqui foi 700. O C1 está aqui. Então C1 falsa. Os quadrantes A1, né, são, ó, quadrante A1 são curvas mais espalhadas, mais separadas. E o B4, tá aqui, ó, B4 possui os terrenos de elevada declividade. Não. Ó, a elevada declividade está aqui, ó. As curvas mais juntas estão mais declividade. O relevo aqui tem mais declividade. Então, ó, o A1 e o B4 também não me servem. O quadrante D2 possui a maior altitude. D2 possui a maior altitude. Ó, aqui são 400 metros e aqui são 700 metros. Seria o B3 com a maior. Então, fora também. Letra D. O C3 pode ser caracterizado como um vale verdadeiro. Aqui é mais alto, isso aqui é mais baixo, gente. Daqui é mais alto de novo. Tá? Então isso aqui, ó, o morro tá aqui, ó. Parte mais alta do morro, desce a parte mais alta do morro, aqui, ó. Tá? Então a resposta aí é letra D de dado. E o quadrante A1 é o ponto mais elevado do relevo, também é falso. Não é o quadrante A1, é o B3. O B3 é o mais elevado. Então a resposta aí é letra D. Lembrando que as respostas estarão no meu canal Geocast 2023 e o gabarito estará na descrição do vídeo.
Na questão número 18, que é outra questão de curva de nível, né? Tô batendo bastante na tecla de curva de nível com vocês, porque é uma linguagem cartográfica que vocês não estão muito acostumados a trabalhar, né? Nós geógrafos, nós estamos muito mais acostumados a trabalhar em função das cartas topográficas, né? Em si. E muitas das vezes muitos de nós não temos aí, né, um uso de carta topográfica com frequência, e também nos dá uma certa dificuldade. Ele fala aqui o seguinte, né? Eu tenho aí um rio, né, a representação abaixo corresponde a uma porção de uma carta topográfica de desnível entre as curvas de 20 metros. Olha só, meu povo, ele quer o sentido do rio, né, e onde fica a menor declividade do relevo. O norte está para cima, tá aqui, ó, norte, tá? Ele me dá aqui, ó, o norte. O que acontece? O rio está aqui. Aqui está o rio. Para onde corre o rio? Isso é uma dúvida cruel de vocês. Olha só, aqui eu tenho uma curva de nível de 600 metros. Ela está por aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra curva de nível de 500. Então, ó, 500, ó, 600. Se é de 20 em 20, aqui são 600 metros. Aqui é 580 metros. E aqui no caso são 500 metros. Então o relevo aqui, ele é mais alto aqui e menos alto aqui. Então na verdade o rio, né, se eu fizer aqui norte, sul, leste, oeste, o rio ele tá vindo para cá, ó. Aqui é sul, aqui é oeste. Então o rio vem para sudoeste. Eu já sei que é ou a letra B ou a letra C. Então o rio faz assim, olha, tá descendo para cá. Quando o rio está descendo para cá, a água está vindo para cá. Eu coloco as costas para a nascente. Aqui é a nascente do rio, a nascente, e aqui é a foz do rio. Meu lado direito está aqui, meu lado esquerdo está aqui. Então a resposta é letra B de bola. A nascente fica sempre às nossas costas. Lado direito, sudoeste, que o rio está vindo, e o relevo menos íngreme está aqui, com a menor declividade, porque as curvas estão mais separadas. Então, resposta letra B de bola. Galera, tem uma outra questão aí também de cartografia, né? Também falando de cartografia. Não tenho no mapa aí representação. Vou colocar o norte para cima. Tá? Vou colocar o norte para cima. E eu tô acostumado, essas linhas transversais aqui são rios. Tá? Eu já tô acostumado a ver isso. Tá? São alguns rios. Ó, eu tenho outro rio por aqui. Tá? A gente vai tirando aí, né? Alguns riozinhos aqui. Tá? Ó, aqui é ponto mais alto. Ó, tem um outro rio aqui. Tá? Então a gente vai tirando aí alguns riozinhos aí. Apesar de não ser tão importante não. Observe a carta topográfica que apresenta a área adquirida por um produtor rural. Então, galera, nós já sabemos que esse pedaço aqui, pelas curvas estarem mais próximas, o relevo aqui é mais alto e para cá o relevo é mais baixo, porque as curvas estão mais separadas, né? Mas tende a ser mais plano. Ele fala o seguinte: onde predominam as menores declividades, o produtor rural pretende desenvolver uma atividade de agricultura mecanizada. Em outra parte, com maiores declividades, vai se plantar eucalipto. Então nós sabemos o seguinte, vamos lá, faz comigo a Roque Rosa dos Ventos, né? Aqui no meio, norte, né? Norte. Vou só descer aqui um pouquinho para vocês, ó. Vou descer aqui um pouquinho para vocês, ó. Norte, sul, leste, oeste, né? Então ele quer a menor declividade. A menor declividade está aqui, ó, no quadrante noroeste. E a maior declividade, onde as curvas estão mais juntas, ó, 1100, 1000, 900, 800 metros, muita declividade aqui, as curvas estão bem juntinhas, sudeste. Então a resposta aqui, noroeste e sudeste.
Portanto, aí no caso é a letra C de casa, questão número 20. Questão número 20, mais uma de curva de nível. Lembrando que no canal Geocast 2023 estará lá o gabarito, né? O vídeo do gabarito e o gabarito tá feito na descrição do vídeo. Corre lá, Geocast 2023, curte, se inscreve no canal, tá? Que eu vou trabalhar com vocês toda uma bateria aí de correios, tá? De exercícios. Aí vamos marcar a nossa live aí, tá? Bater aí a meta aí, chamar os amigos, chamar quem está trabalhando com vocês, estudando, para trabalharmos a nossa live em breve, nesse mês de novembro aí na nossa live. Galera, eu tenho aqui uma outra representação do relevo. Eu tenho uma representação aqui plana de uma chapada. Aí aqui eu tenho uma encosta e de novo eu tenho uma outra chapada aqui. Como eu tenho plano e plano, eu tenho curvas de níveis aqui mais separadas. Como eu tenho uma área muito íngreme aqui, as curvas de níveis tendem a ser mais juntas e voltam a ficar separadas de novo. E ele me dá aqui, galera, tá? 5 alternativas. Vou ter que voltar um pouquinho aqui a câmera para vocês darem uma olhada. O que eu tenho dessa configuração plano, né? Não dá para vocês verem aqui, mas tá aqui em cima plano, íngreme e plano, é a resposta aqui, letra A. Plano, íngreme e plano de novo. Então a resposta da questão número 20 é a minha letra A. A questão 21 trata de novo de escala, né? As questões de escala aí direta são bem fáceis. Já expliquei para vocês como é que vocês vão fazer. Gente, sempre tá aqui a escala, né? Tá aqui a escala. Escala 1 para 70 milhões. Lembrando que eu peguei uma parte, ó, 70 milhões de vezes. Eu peguei uma área aqui da África, né? Eu não consigo nem enxergar a África toda. Isso aí seria uma escala muito pequena, né? Quanto maior o número, menor a escala. Então eu tenho aí, ó, 1 para 70 milhões. Não vai caber aqui, vou puxar para cá um pouquinho, ó. 1 para 70 milhões. Deixa eu virar só um pouquinho a câmera que vai pegar aqui. Beleza? O que eu sempre ensino vocês, pessoal? Entender a escala. Ó, corta aqui, ó, 5 zeros. 1 centímetro é igual a 700 quilômetros. O que nós temos aqui, meu povo? Temos aqui as distâncias, né? A distância 3.7, 0,8, 1,5, 1.3, né? Então, ó, 1,5, 0,8, 3.7, 1,3. A geografia acaba aí, o resto é matemática, tá? Então vamos lá. Ó, 3,7 vezes 700, 2.590. Eu já sei que a resposta é letra C, apenas por esse número, 2.590. Vamos lá. De Joanesburgo até Harare, ó, 1,3, 1 é 700, 0,3 daria aí mais ou menos 70 por 3, se você fazer o contrário aí, mais 210, 910, ok. 0,8 de Joanesburgo a Durban, ó, 1 dá 700, 0,8 dá menos, no caso que daria menos 140 quilômetros. 700 menos 140 daria aqui no caso 560. Só lembrar o seguinte, ó, se 1 vale 700, 0,8 tem que valer o que? 560. Por quê? Porque 0,1 vale 70, 0,2 vale 140. Então, ó, 0,2 para 8 é que dá menos 0,2. Então dá menos 140. Só para vocês terem uma ideia de cálculo. Tá certinho aqui. E o outro aqui vai dar 1050, né?
cadê? O e-mail, né? 700 mais 350, 1050. No caso até Porto Elizabeth. Resposta letra C. É uma questão muito fácil, muito simples, né? Só lembrar do que significa aqui, ó, a escala, tá? Na questão 22, 23 e 24, eu vou analisar escalas com vocês, tá? O uso de escala, aplicação de escala. Eu já trabalhei isso com vocês, mas vou trabalhar de novo nas outras questões lá para cima. Vou trabalhar com vocês aqui. Olha só, eu tenho aqui um mapa, né? Esse mapa da figura 1 aqui. Vou só abaixar aqui mais um pouquinho. E ele me dá aqui um mapa de 1 para 10 mil. 1 para 10 mil, eu estou vendo aqui o bairro de Botafogo, né? Estou vendo aqui algumas ruas, a Enseada de Botafogo, né? Eu consigo enxergar aqui ruas de Botafogo. E aqui eu tenho um mapa na escala de 1 para 1 milhão. Aí eu vejo aqui o Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, que não aparecia no mapa, Petrópolis, Teresópolis. Então eu consigo enxergar uma área menor. Aqui eu tenho uma área menor e mais detalhes. Aqui eu tenho uma área maior e menos detalhes. Vamos lá. 1 para 10 mil é uma escala grande. 1 para 1 milhão, nesse caso, é uma escala pequena. A figura 1, né? O que ele me trata aí? Que a figura 1, o que vai me orientar melhor? Pode ter uma escala pequena. Não, é uma escala grande. Vamos lembrar que o número aqui ele é pequeno, então a escala é grande. Então a 1 é falsa. B, a figura 1 possui uma escala grande, verdadeira. Então a resposta aqui é letra B. Vamos ver a C. 2, a figura 2 possui uma escala grande, não é uma escala grande. 1 para 1 milhão é uma escala pequena, falsa. E a figura 2, porque tem uma escala pequena expressando uma área maior com maior número de detalhes. Não, uma escala pequena tem pequeno número de detalhes. Uma escala grande que tem mais detalhes. Escala grande, mais detalhes. Escala pequena, menos detalhes. Então a resposta aí, letra B. Questão número 23, que é outra questão também de escala. Olha só, eu tenho aqui uma escala de 1 para Brasil, de 1 para 60 milhões, 1 para 20 milhões, 1 para 70 milhões. Tá? Tomando-se como base a figura que mostra o Brasil em 3 escalas diferentes, é incorreto afirmar que quanto menor for a escala, maior é o tamanho do mapa e, consequentemente, é maior a riqueza. Escalas pequenas, menos detalhes. Então, o que está incorreto aqui logo de cara já é letra A. Quanto menor a escala, né, no caso aqui, a menor escala aqui é 1 para, né, 70 milhões. É a escala que tem menos detalhes. Não consigo enxergar tanto detalhe. E a questão número 24, né? Também eu tenho 2 mapas aí. Seguinte, eu tenho 2 escalas aqui, ó. Vamos lá. Aqui, dessa aqui, cada 1 centímetro equivale a 100 km. Aqui é o seguinte, isso aqui não é 1 centímetro, isso aqui na verdade são 2 centímetros. Então olha só, porque tem aqui, gente, ó, só ver aqui, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro, outro centímetro. Então isso aqui vale 2. Então no caso aqui, 1 centímetro vale 50 km. Vou voltar para cá só um pouquinho, tá? Vale 50 km. Se vocês notarem, né? Vocês notarem, esse mapa da direita que é 1 para 50, esse mapa aqui que é 1 para 50, vou botar aqui, ó, 1 para 50, né? 50 quilômetros. Ele tem mais detalhes, eu consigo enxergar aqui, ó, a cidade de Anajás, né? Algumas cidades eu consigo enxergar aqui, ó, a Foz, aqui algumas ilhas, ó, eu consigo enxergar detalhamento. Aqui eu já não consigo ter esse nível todo de detalhamento, tá? Então ele fala o seguinte, ó,
a redução da escala está aqui é uma escala menor, permite maior detalhamento das informações. Não é maior detalhamento, é menor detalhamento. Então a letra A é falsa. A escala utilizada na representação 2 é maior do que a 1. Não, é menor. Já falei para vocês que quanto menor o número, aqui seria 1 para 50 e aqui 1 para 100, no caso quilômetros. Tá? Teria que botar 5 zeros aqui para transformá-las para escala numérica. Então 1 para 50 é uma escala maior do que 1 para 100. Então a letra B está errada. C. A preferência pelo uso da escala numérica em detrimento da escala geográfica? Não tem um porquê usar uma ou outra. Poderia estar usando uma ou outra, tanto faz, tá? Desde que eu tenha escala ali. Todo mapa tem que ter uma escala. B. A distância real entre as cidades é maior no mapa 2 do que no 1 em função da escala realizada? Vamos ver. Ele fala a distância real entre as cidades é maior no mapa 2. Vamos lá, no mapa 2, cada centímetro equivale a 50 quilômetros, né? E aqui no caso, valeria aqui 100 km cada centímetro. Então aqui é menor, não é maior. Letra D é falsa, então só sobra a letra E. Vamos ver se é isso mesmo, a letra E? O nível de detalhamento no mapa 2 resulta de uma utilização de uma escala maior do que do mapa 1, verdadeiro. Resposta aqui, ó, letra E. Ok? Lembrando, galera, estará todas as questões do concurso Correio, canal YouTube Geocast 2023, tá? Canal do professor Fernando Torres. Assiste lá, curte lá, comenta, tá? Estará aí na descrição lá, todo o gabarito para vocês. Forte abraço a todos. Tamo junto.